Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à PDC pelo convite que dirigiu à PT para estar aqui. E um segundo agradecimento à PDC por ter distribuído nas pastas de documentação um calendário que vai até 2020. De facto, estamos a falar do futuro e a PDC está claramente na onda. No painel anterior, tiveram aqui um conjunto de parceiros nossos do lado da indústria, do manufacturing, que já abordaram estes temas, mas embora falando das mesmas questões, deixem-me que vos fale um pouco mais do lado da operação. Os ciclos das redes evoluíram muito rapidamente. Relembramos aqui que, por exemplo, que as redes móveis apareceram em 1990, à volta disso, 91, há 18 anos. As redes de cabo, nós lançámos a rede de cabo à volta de 94, há 15 anos. A banda larga fixa explodiu há 4, 5 anos, começou a explodir, e a banda larga móvel no passado mais recente. Isto é, cada vez mais os ciclos de evolução de cada uma dessas redes foi acelerando. Tudo isto acompanhado de uma introdução de software em camadas sucessivas na rede, de procura de sinergias para tornar mais eficiente os investimentos elevados num setor que continua a ser de capital intensivo, como todos sabemos. Isto tem levado a um novo paradigma. A PT, Portugal, sob o ponto de vista de organização, passou já parcialmente, de um conjunto de empresas para uma organização, obviamente com vários brands no mercado. E essa realidade organizativa reflete a realidade do negócio e reflete, obviamente, também a realidade das redes. Passaremos a ter uma camada de controle para todas as redes, passaremos a ter um cliente que, independentemente do sítio onde está, se identifica como nosso cliente para todos os serviços que nos subscrever, passamos a ter uma só rede de transporte e, sob o ponto de vista de acesso, mantemos obviamente, multiplicidade. Numa segunda vertente, a questão dos conteúdos e a distribuição dos conteúdos. Um produtor de conteúdos pode ter o acesso mais valioso, que transmite mais valor ao mercado, mas se não tiver um bom distribuidor no acesso, se não tiver um distribuidor que efetivamente atinge os nichos ou a generalidade do mercado, pode ficar sem negócio. As redes, no seu desenvolvimento, ao suportarem múltiplos serviços ou o mesmo acesso, ou múltiplos tipos de acesso para o mesmo serviço, estão a criar uma polivalência muito grande, como todos nós sabemos. Ao mesmo tempo, sob o ponto de vista da evolução da sociedade, no mundo empresarial, na administração pública, nós como cidadãos individuais, assistimos claramente a transformações radicais no nosso dia-a-dia. Há uma grande tendência que neste momento se começa a esboçar, que é a fusão entre o PC e a televisão, que vai marcar profundamente, não só toda a área de conteúdos, mas muito claramente as necessidades e os requisitos em termos de evolução. Portugal, por exemplo, no e-government, como é reconhecido, tem dado saltos brutais nos últimos tempos. Sob o ponto de vista, por exemplo, do banking, Portugal é dos países europeus com mais sucesso na banca de retalho, que aliás é um exemplo que muito nos orgulha a nós portugueses. No campo de um conjunto de outras aplicações, nós temos vindo que essa realidade não é uma realidade que tem fugido do nosso país, é uma realidade em que, sob o ponto de vista da agregação de desenvolvimento ou webização da nossa sociedade, Portugal tem estado na onda e tem marcado um conjunto de pontos que muito nos devemos orgulhar. Há todo um conjunto de novas aplicações que nos prometem uma realidade a desenvolver e crescente. Aqui aparecem várias, como já foram apresentadas outros no campo anterior. Claro que quando nós falamos, por exemplo, da televisão 3D, estamos a falar de uma televisão que obriga óculos, quando a gente olha fica um bocado às vezes enjoado, fica uma complexidade, mas tínhamos confiança que a tecnologia e o serviço gradualmente vai tornar, no médio ou longo prazo, obviamente uma realidade, e uma realidade, conforme foi aqui referido, consumirá muito mais largura e obrigará a novos requisitos. Uma última vertente na evolução prende-se com a entrada no dia-a-dia de um conjunto de players diferenciados que vêm do mundo das TIs e dos sistemas. São players, às vezes, como a Google, que obviamente disponibiliza todo um conjunto de aplicações, mas a partir dessa altura começa-se a misturar mais, ou tentar também, legitimamente, à sua cadeia de valor, por serviços de comunicações. Outras multinacionais, como a Apple, que a certa altura, a partir da atratividade dos seus devices, procura também outras cadeias de valor e outra sinergia. São mundos
que são bem-vindos, são mundos que são desejáveis, mas são mundos que nos confrontam, obviamente, muitos desafios na nossa evolução. E aqui as redes da nova geração devem ser tecnologicamente neutras, tendencialmente neutras, ou efetivamente deverá haver o justo balanço entre interesses vindos de diversas partes, de forma a que o consumidor e o mercado final seja servido, mas pautando um conjunto de interesses diferenciados. Enfim, é um debate, como sabem, a questão da neutralidade das redes, que se está a processar em todos os fóruns internacionais e que, obviamente, nós seguimos com muito interesse. Os aumentos de débitos têm estado associados a toda esta evolução das redes fixas e redes móveis. Ao longo desta evolução lógica, muitas vezes discute-se o suporte de transmissão, o cobre, o coaxial, e pôr mais ou menos eletrónica nas pontas. Essa é uma realidade que temos todos a assistir. Foi a tecnologia ADSL que nos permitiu aumentar os débitos sobre as linhas, foi um conjunto de tecnologias que no meio ambiente empresarial também nos deram mais débitos sobre os meios de transmissão, foi as redes coaxial que se desenvolveram pelos operadores de TV a cabo e que serviram um conjunto de desígnios de desenvolvimento, mas gradualmente o acréscimo de débitos, os volumes de informação põem outro tipo de desenvolvimentos. As redes móveis, obviamente, enquanto grandes redes personalizadas e incontornáveis no seu desenvolvimento, e apesar de um grande desenvolvimento das técnicas de compressão, mantém, no confronto imediato com as componentes fixas, um déficit que não acreditamos, que o mundo não acredita, que seja ultrapassado no médio prazo. Ou mesmo no longo prazo. Veremos. No meio disto, surge como incontornável, como grande desafio, não apenas as questões de redes de nova geração, que têm um conjunto de componentes, mas o desafio é termos ou não termos fibra. E fibra, já os operadores de telecomunicações têm muita, em vários sítios. Não há, mas deployments massivos de fibra que cheguem a todas as empresas e a todas as casas particulares. E este é o grande desafio, não de Portugal, mas do mundo, que é de que forma é que, face à evolução dos serviços, há ou não há capacidade de garantir futuro em termos daquilo que é a visão de um mundo. A fibra, obviamente, não está só. No coração das redes, hoje em dia, já é IP. Todos os operadores, nós, os outros operadores que estão aqui representados, obviamente, têm vindo a transformar progressivamente os seus cores em IP. Obviamente, todos, de uma forma ou de outra, todos os operadores integram, enfim, embora com cadeias diferentes, conforme acho adequado, telecomunicações e IT. Os conteúdos, obviamente, estão todos digitalizados e o seu manuseamento é muito mais fácil. Numa palavra, o que está em cima da mesa é darmos uma user experience radicalmente distinta a todos os portugueses, permitindo uma operação, um serviço multi-screen. Independentemente do sítio onde eu estou, eu consigo aceder aos mesmos serviços e ter, progressivamente, a maior experiência do utilizador. E este, em síntese, é um desafio vital que obriga a profunda transformação da nossa forma de estar nos negócios, da nossa forma de estar na vida e, sobretudo, obriga a grandes investimentos. Em Portugal, o tráfego tem crescido radicalmente. A PT registrou no último ano um crescimento de cerca de 50% do seu tráfego, e em termos de dados, e a taxa de simultaneidade, isto é, nossos clientes ligados à rede, cresceu de forma substancial. Isso significa uma massificação no uso de banda. E conforme já foi referido aqui, pelo um operador, pela Huawei, o grande desafio que nós temos é o tráfego que cresce de forma drástica. Nós queremos e temos assegurado escoamento de tráfego e níveis de qualidade de serviço aos clientes, mas para isso precisamos pôr muito dinheiro nas redes, nos serviços, nos terminais. Como é que nós balanceamos? Como é que o setor balanceia crescimentos e transformações drásticas do nosso negócio com não crescimento de receitas ou crescimentos muito suaves?
Este é um desafio que deve preocupar todos que estão sentados nesta mesa e, de uma forma geral, o setor. No caso da fibra, nós temos assistido a situações pelo mundo fora diferenciadas do ponto de vista da regulamentação. O caso dos Estados Unidos, que é conhecido de vocês, adotou por um incentivo muito grande em termos de investimento das redes em fibra por parte dos telcos. A Europa, conforme todos temos vindo a notícias, tem analisado o assunto e esperamos firmemente, a bem do não atraso, que sejam tomadas oportunamente as decisões que a Europa tem que tomar. O Japão lidera claramente a penetração de casas com fibra, na perspectiva to the home ou to the building. Hong Kong, embora com algumas especificidades, e sobretudo a Coreia do Sul, tem já penetrações de registar. A Suécia também foi um exemplo. Surge nos Estados Unidos e depois na cauda muito distanciado da Europa. De que forma é que nós, europeus, queremos promover e estimular o investimento, obviamente em rede de nova geração, mas sobretudo em fibra, é o grande desafio que nós temos em cima das mãos. O governo português tem tomado um conjunto de iniciativas e destacamos aqui que apresentou como uma das medidas para combater a crise do nosso país a desenvolvimento exatamente das redes com nova geração, iniciativa que eu penso que a todos nós causa bastante satisfação pela atenção que dá àquilo que nós dedicamos o nosso tempo, obviamente, e àquilo que consideramos estruturante para o país. Produz já alguns diplomas, com tudo o que tem de complexo desta vida e de interesses com territórios, e aqui a Margarida Couto já se referiu na intervenção anterior sobre isso. Agora, o que é facto, independentemente da controvérsia, não controvérsia, dos aspectos positivos ou dos aspectos menos positivos, o que é facto é que estamos a mexer e esta mexida é vista com grande agrado pela nossa parte. Pela parte da PT, para terminar, deixa que vos diga que a PT faz, e essa é uma postura que todos sabem que acontece. O TDT, nós vamos fazê-lo, ganhamos o MUCSA e vamos fazê-lo e vamos implementá-lo, ao contrário do que aconteceu há uns anos, que foi atribuído e nunca aconteceu nada em Portugal. Connosco as coisas acontecem. Segundo, nós não queremos só oferecer débitos. Nós queremos oferecer serviços apoiados em débitos, o que é uma aproximação distinta. Significa que uns serviços são pelas nossas mãos e outro é abrindo as nossas plataformas a outros serviços e outras aplicações. E não estamos apenas em Lisboa e no Porto, estamos, como todos sabem, no país. Portanto, garantiremos progressivamente uma cobertura nacional. Para isso, contamos, obviamente, que Portugal venha encontrar um enquadramento regulatório e económico adequado que seja incentivador da nossa ação. Muito obrigado.